Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Sejam bem-vindos. Aqui eu conto histórias da minha vida como mãe e como professora. Eu quero começar esse vídeo comentando algumas mensagens que eu recebi de algumas pessoas que eu conheço, dizendo assim: eu estou acompanhando seus vídeos e o que me chama a atenção é a sua memória. Então as pessoas estão impressionadas com isso. E aí eu gostaria de contar para vocês como é que foi a minha vida de professora no quesito memória. Sempre tive o hábito, desde quando eu comecei a estudar, fiz meu ensino médio, minha universidade, etc., eu aprendo muito escrevendo. O que eu escrevo, quando eu ia fazer uma prova, eu às vezes fechava os olhos e folheava mentalmente o meu caderno de anotações e eu lembrava aquilo que eu tinha escrito sobre aquele assunto. Enfim, isso não tem explicação, é o jeito da pessoa de fazer, de aprender. Então, quando eu me tornei professora, uma das coisas que eu sempre fiz foi preparar a aula. E eu preparava imaginando todas as dúvidas que os meus alunos podiam ter, e eu ia à cata de informação e escrevia tudo isso. E a minha maneira de atuar era assim: eu me preparava fortemente para dar aula daquele assunto. Mas na hora que eu entrava na sala de aula, eu me rendia ao instante. E aí, às vezes, tudo que eu tinha preparado acontecia de uma outra maneira, e isso era o meu encantamento também. O importante era eu estar preparada para aquilo. E isso, até hoje, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou falar de algum assunto, eu sempre me preparo dessa forma e na hora, estando pronta, o que acontecer é o que tem que acontecer, porque daí tem a interação com o outro, né? E por conta dessas mensagens, eu lembrei também da história, de uma história para contar para vocês. Eu tive um aluno que ele resolveu fazer universidade de física, de estudar física. E quando ele se formou, ele resolveu que ele ia ser professor. E ele me escreveu uma carta pedindo, porque ele estava indo trabalhar em outro estado, ele estava sendo transferido para o Nordeste, acho que não me lembro se ele passou num concurso lá, e ele me pediu se eu podia enviar para ele o meu material, o material das minhas aulas, porque ele queria olhar como é que eu preparava a aula, como é que eu fazia, se eu me importava de emprestar esse material para ele. Acontece que nessa época eu já tinha tido o acidente que eu já contei para vocês, então eu já tinha reformulado, né? Eu já estava afastada de sala de aula e aí eu entreguei para ele todas as minhas anotações das minhas aulas de 8ª série, onde eu ensinava física e química. E pouco tempo depois, ele me mandou outra carta, muito carinhosa, onde ele dizia que ele compreendia por que as minhas aulas eram tão divertidas e tão interessantes na visão dele, porque ele viu o esmero, o cuidado com que eu preparava essas aulas. Então, quando eu me aposentei,
eu tinha muito material guardado. Vocês veem que às vezes eu mostro alguma coisa e eu disse assim, bom, primeiro momento eu vou guardar tudo isso, vou ver o que eu vou fazer com isso. E eu pensei assim, bom, eu acho que um dia eu vou escrever um livro sobre a minha experiência. E não aconteceu assim, aconteceu, por enquanto, de eu estar contando essas histórias aqui através desse canal. Mas eu quero, inclusive, à medida que eu for contando as histórias, ir me desfazendo desses papéis, porque cada vez eu tenho menos espaço, eu continuo escrevendo muito, né? Todos os cursos que eu faço, tudo que eu me disponho a aprender, eu escrevo. O ano passado, para vocês terem ideia, eu fiquei com uma dor muito grande na mão, porque eu preenchi de agosto para cá 4 cadernos de 200 folhas de cursos que eu fui fazendo, de coisas que eu fui fazendo. Agora, um dos meus filhos me ensinou a usar aquela forma lá no computador que você fala e o texto vai se fazendo, e isso tem facilitado porque a mão que eu sou canhota e a mão que eu escrevo é justamente a mão do acidente onde eu me machuquei. Então forçar essa mão fica complicado para mim, mas eu aprendo escrevendo. Então, para quem me mandou a mensagem, eu quero dizer que a minha memória vem de tudo que eu escrevi. Para vocês terem ideia, desde 1997 eu anoto todos os meus sonhos, eu faço as relações dos sonhos com o que acontece no meu dia a dia, né? Então tem muita informação. A informação que vem ao meu encontro, ela precisa ser escrita para ser memorizada. E é assim que eu funciono. Então, espero ter matado a curiosidade de quem me perguntou como que eu guardo, que eu lembro de tudo isso. É porque eu sempre registrei tudo que eu fiz e é assim que eu lembro, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo. Tchau!